Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, seu dia. Que a sua vida seja assim maravilhosa. Que você caminhe de glória em glória, de força em força, de fé em fé, de favor em favor. Em nome de Jesus, que você cavalgue nos altos da terra. Avança. Em nome de Jesus, tome essa decisão de que você vai avançar todos os dias. Que você vai se colocar onde entende que é a vontade de Deus e vai fazer tudo que for necessário para que a sua vida flua. Deus não trabalha sozinho, nós precisamos cooperar com Ele. E quando uma coisa não está fluindo como deve, que a gente entende, não. Isso aqui tem tudo para ir, por que não está indo? Por que está diminuindo? Por que está reduzindo? Por que está travando? Nós não podemos tratar de forma natural. Talvez você já fez, de forma natural, você já agiu. Né? Aquilo que você tinha que fazer, você fez. Mas não verificou na parte espiritual. Olha isso aqui. Assim Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. Assim Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. Quem foi Jeú? Jeú foi um rei que o Senhor levantou com uma missão. A missão era realmente exterminar com a casa de Acabe. E precisava de alguém como Jeú, como esse homem. Ele foi uma figura, ousada e agressivo. É interessante até a forma dele conduzir o carro. Ele tem uma parte da Bíblia, que ele estava vindo e aí alguém perguntou, quem está vindo lá? E aí outro disse, conduzindo o carro daquele jeito, só pode ser Jeú. Quer dizer, todo mundo sabia que Jeú era um sujeito diferente. Até a forma dele conduzir o carro. Eu outro dia ainda disse isso na igreja. Alguns irmãos são como Jeú, Você olha o jeito de dirigir, você já olha e... esse aí é meio Jeú. Então ele era agressivo e enfrentou realmente um desafio daqueles. Porque as pessoas tinham medo, da Jezabel. E ele não. Ele foi destemido. Então ele foi eliminando assim, com força, e cumpriu o que Deus determinou que fosse feito. Acabou com a adoração a Baal. E olha que tinha, hein? Ele destruiu com o templo, com os altares, com pós sagrados, eliminou os sacerdotes de Baal. O lugar onde havia sido construído o templo para Baal se transformou numa latrina, diz a Bíblia. Ele executou muito bem o trabalho, a missão que Deus havia dado a ele. E você sabe que eu fico assim encantada com algumas pessoas, a capacidade que elas têm de enfrentar coisas,
e avançar e se colocar lá, e elas não temem. Elas fazem coisas assim que surpreendem a gente, né? Elas impactam a gente. Jeú foi essa pessoa. Ele impactou todo mundo pela coragem dele, pela intrepidez, pela ousadia, né? Aquela agressividade era necessária. Ele foi um líder agressivo. Mas porque a missão que ele tinha nas mãos para executar, para cumprir, era uma missão que exigia realmente muita energia, muita coragem, e não podia ser qualquer pessoa. Uma pessoa sentimental, sensível, mais pacata, mas não ia conseguir. Então Deus escolheu a pessoa certa e colocou no lugar certo, no tempo certo, para fazer aquilo que ele precisava. Foi muito importante. Mas Jeú cometeu um erro. E sempre que eu leio sobre Jeú, eu fico assim, sabe, parada, pensando. E eu sempre faço essa oração. Senhor, tem misericórdia, gente. Tem misericórdia de mim, da minha casa, do ministério. Porque olha como é fácil a gente fazer algo tão incrível, assombroso, e de repente afundar. Sabe, ter tanta visão por um lado e tanta cegueira por outro. Fazer tão bem algo e fracassar por cegueira. Porque é claro aqui, ele eliminou a adoração a Baal, mas permaneceu nos caminhos de Jeroboão. Não dá para entender. A história estava ali diante dos olhos dele. Como Jeroboão tinha sido tratado, como Deus abominou o que ele fez. Ele foi levantado como rei. E o Senhor prometeu que daria a ele, se ele fosse obediente, uma casa firme, como deu para Davi. E o sujeito que, assim, o filho da viúva, que lidava com trabalhos mais forçados, foi levantado. Assim, só Deus podia levantar. E aí ele faz a maior loucura, com medo de perder. Olha que coisa, Deus o colocou lá. E ele com medo de perder. Estava liderando as 10 tribos, com medo das pessoas voltarem para a dinastia de Davi. Ele levantou uma adoração ali, imitando Arão. Levantou 2 bezerros, colocou um em Betel, outro em Dan, e levou o povo à idolatria, à corrupção espiritual. Então, assim, quando a Bíblia fala da casa de Acabe e dos pecados de Jeroboão, você pode saber que é coisa feia, abominável. E ele eliminou a adoração a Baal. Mas, olha aqui, no entanto, assim Jeú eliminou, acabou. E olha que eu fico impressionada. Estava infestado. A nação tinha sido tomada por essa abominação. E ele ter conseguido eliminar, então foi um grande feito. Ele teve sucesso, assim, sabe o que é? 100% de sucesso na missão que o Senhor havia destinado a ele. No entanto,
O sujeito foi tão bem sucedido, fez como Deus havia mandado, não decepcionou. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. Entretanto, Jeú não se preocupou. Ele não deu bola. Ele não deu atenção. Ele achou que não tinha problema nenhum. Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração a lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão levara Israel a cometer. Como é que pode? Um homem que fez tão bem o que Deus mandou ele fazer, foi levantado, ganhou respeito, credibilidade, não se preocupou, não deu importância, achou que não era nada demais. Sabe quando você pensa assim, não, Deus não vai se importar com isso. Como não? Era a mesma coisa. Era tão abominável adorar os bezerros quanto adorar Baal. Adorar Baal e adorar os bezerros, tudo é a mesma coisa. Idolatria, corrupção, uma fé dividida. Não, isso não tem problema. Não, isso não é problema. Não se preocupou em servir o Senhor de todo o coração. Mas o que a Bíblia mais fala, e ele conhecia muito bem as Escrituras, que nós precisamos servir o Senhor de todo o coração. O primeiro e grande mandamento é amar o Senhor de todo o coração, mente, alma, forças. Ele conhecia muito bem os 10 mandamentos. O primeiro e grande mandamento. E ele não se preocupou de servir o Senhor de todo o coração. E o que é pior, quando ele fez isso, ele acabou contaminando a nação com a influência dele. Porque daí as pessoas saíram de Baal, mas foram para os bezerros. Entendeu? Porque ele foi lá e destruiu com líderes que tinham feito mal à nação, com toda aquela idolatria, aquela abominação, com sacerdotes. Quer dizer, ele fez uma limpa. Mas deixou algo que não era menos danoso e abominável. Era tão danoso e abominável quanto. Sabe o que é você? Tira um negócio, mas mantém outro que é equivalente, que é tão terrível quanto. Tirou um negócio aqui que, não, isso aqui é pecado, isso aqui é abominação. Manteve outra coisa que era tão abominável quanto a adoração a Baal. Olha só. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração. Infelizmente, muita gente tem vivido assim. Não se preocupa em obedecer a Deus de todo o coração. A lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão levara Israel a cometer. Ele sabia que Jeroboão tinha sido assim, terrível, a pior coisa para a nação. Uma abominação. Estragou com tudo. E ele continua. E com isso ele influenciou.
E você vê, o Senhor prometeu a ele, ó, por você ter cumprido direitinho com o que eu mandei, você vai ter descendente seu no trono até a 4ª geração. O Senhor é fiel, ele cumpre. Mas ele não foi fiel. Ele não foi fiel ao Senhor de todo o coração. Ele se dividiu. E o que ele trouxe? Olha o resultado de uma mente dividida. Olha o resultado de uma fé mais ou menos. O morno o Senhor vomita. Ah, eu tirei isso, mas isso aqui tudo bem. Olha aqui. Aí a pessoa está lá. Ah, mas eu estou fazendo tudo. Eu não entendo por que as coisas estão assim. Aqui o problema era espiritual. Trabalhar bem, o Jeú trabalhava. Fazer bem, ele fazia. Ousado, corajoso. Cumpriu com a missão que Deus tinha dado, mas deixou. Olha o que ele trouxe para a nação. Naqueles dias, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. Quem é que começou a reduzir? O Senhor. De que maneira? O rei Hazael conquistou todo o território israelita. Não o território de Judá, que agora estava separado, mas o território israelita. Então o Senhor começou a reduzir, permitindo que o inimigo ocupasse e tivesse vantagem e fosse tomando o que ele já tinha dado. Você está entendendo? Tudo isso já tinha sido entregue. Mas a liderança que estava lá influenciou negativamente a nação. Então o povo saiu de uma coisa e foi para outra. E aí, essa divisão é um problema sério. Trouxe o quê? Essas perdas. Eles começaram a perder. As conquistas começaram a ser reduzidas. Eles começaram a perder o que já tinha sido conquistado. Eles começaram a perder o que já tinha sido dado. Ai, não sei por que eu estou perdendo. Procura na parte espiritual. Será que você está igual Jeú? Tirou muita coisa, mas deixou algo que é tão importante, tão abominável. Será que você não está assim, igual Jeú, sem se preocupar? Não está se preocupando em servir o Senhor de todo o coração? Não sei. Não sei. A leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, conquistou desde Aroer, junto à garganta do Arnon, até Bazã, passando por Gileade, terras das tribos de Gade, de Rubém e de Manassés. Foram perdas muito grandes. E eu fico pensando, peraí, ele não percebeu? Tem algo errado. Deixa eu ir a Deus. Eu preciso mudar isso aqui. Nós estamos só perdendo. Por fim, perdeu tudo. Todo o território israelita foi para a mão do inimigo. Foi, porque é assim, né? Tem gente que, infelizmente, é assim. Ele começa entra um processo, uma maldição de perdas na vida dele. Ao invés dele correr, reagir, correr para Deus, perguntar, não. Ele vai deixando. Ah, perdeu isso aqui, mas ainda tem mais isso aqui. Ah, não, mas eu vou lutar, vou. E está perdendo. Daqui a pouco perde tudo. Gente, eu tenho histórias na igreja de gente que depois que já tinha conquistado tanto, não teve caráter para suportar o peso da bênção e começou a se dividir, começou a perder. E ao invés de correr, de se alinhar com Deus, não. Foi tentar resolver na força do braço, perdeu tudo. Perderam tudo. Então está aqui, ó, não é normal.
Não é normal. Na vida do cristão há progresso, há crescimento, mais conquistas, não perdas, retrocesso. Depois que você foi, você está voltando. Conquistou, está perdendo. Aí a pessoa tem essa mania, né? Tem alguns que, eu não sei por que a minha vida vive de altos e baixos. Eu já estou até com medo porque eu conquisto, mas eu logo começo a perder. Óbvio. Procura no seu coração. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. A procura daqueles que têm um coração inteiro, estão lá servindo a Ele de todo o coração, para que Ele possa mostrar a força dEle. O território de Israel foi sendo reduzido pelo próprio Senhor. De que maneira? O Senhor permitiu que o inimigo fosse ganhando espaço e foi prevalecendo. E qual era o problema? Qual a raiz, a causa que não foi tratada? A divisão. Ele até buscava o Senhor, mas permaneceu, não se preocupou de servi-lo de todo o coração. Buscava a Deus, mas também adorava os bezerros de Jeroboão. Que tragédia, né? Buscava a Deus, mas buscava outras coisas também. Buscava a Deus, mas estava ali, se rendendo a coisas abomináveis aos olhos de Deus. Para. Talvez você está igual a Jeú. Talvez foi tão competente, fez tantas coisas boas, foi tão longe, conquistou tanto. Mas porque você não tem se preocupado em servir o Senhor de todo o coração, você vem perdendo. Seu território tem sido reduzido. E você não parou para ver que isso é um problema espiritual, que tem algo impedindo a ação de Deus. Para. Não tem que ser assim. Esse é um problema espiritual. E que só vai ser resolvido de forma espiritual. Enquanto você não se humilhar, não se entregar de todo o coração e tirar tudo que você talvez não está dando a mínima, está achando que não é isso, você vai continuar nesse processo aí, de retrocesso. Não tem que ser assim. Tudo o que você tem que fazer, e eu, todos nós, é estarmos inteiros no Senhor. Nós precisamos sim nos preocupar em servir o Senhor de todo o nosso coração. Deus nos quer inteiros. Ele quer todo o nosso coração, toda a nossa vida. Ele não nos quer divididos. Isso não funciona. Você quer resolver? Você quer vitória? Quer colocar um fim nesse processo aí de retrocesso, de perdas? Se joga no Senhor inteiramente. Se preocupe em servir o Senhor de todo o seu coração. Tira o que você sabe que é abominação. E se joga no Senhor inteiramente. E você vai ver. As mudanças vão acontecer. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada, querida. E eu peço que a clareza tenha tomado conta de cada pessoa que está orando comigo. Discernimento, visão, entendimento. Que as vendas tenham sido tiradas, as escamas tenham caído, o argueiro dos ouvidos tenha sido tirado. Que ela esteja vendo, compreendendo, discernindo, que essa palavra tenha iluminado o entendimento dela, para que ela se levante, se posicione, porque é isso que o Senhor está deixando aqui, o Senhor está deixando claro. Eu quero você inteiro, me busca de todo o seu coração,
se preocupe em me servir de todo o coração, com o coração inteiro. Se derrama na minha presença. O humor não é o que se engana, o que se divide. Não pense que receberá alguma coisa do Senhor, porque é instável, tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O Senhor não pode fazer na vida de gente que tem mente dividida, coração dobre. Pessoas que vivem se dividindo entre uma coisa e outra. Não dão importância a uma vida de devoção completa, inteira, onde o Senhor é prioridade. Não, Senhor, eu oro pedindo para que hoje ela esteja vendo, que ela obtenha todo o entendimento, toda a clareza que ela precisa para se levantar, para se posicionar e colocar um ponto final nesse processo de perdas, de roubos. O problema é espiritual, o Senhor a ama, o Senhor quer abençoá-la, mas o problema é espiritual. E ela pode lutar na força do braço que ela vai continuar se frustrando. Só vai ser resolvido de forma espiritual. Ela tem que confiar no Senhor, depender do Senhor, buscar somente o Senhor, colocar confiança no Senhor, não em homens, não em pessoas, em nada, somente no Senhor. Fazer o melhor dela, mas confiando no Senhor, porque é do Senhor que vem a vitória. Abençoa lares, famílias, Senhor, todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças, de vitórias, de definições, de portas abertas, de sonhos realizados. Eu tomo posse, Senhor, de entendimento. Eu concordo com as orações que estão sendo feitas e tomo posse de boas notícias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção 10 vezes mais, essa unção de conquista. Que a mente do nosso povo seja um celeiro de ideias empreendedoras, poderosas, sábias, inteligentes. Que o nosso povo seja um povo criativo, capacitado, um povo de visão. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido renovadas, fortalecidas, despertadas, que a palavra tenha clareado, iluminado e levado cada um a se posicionar para a glória do teu nome e vitória de cada um. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Obrigada, amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos hoje, a reunião do Deus que Sara, em todos os nossos templos. Domingo, eu vou estar às 9 realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, para os filhos amados de Deus. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Conta com a gente, se levanta, se alinha com Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Você tem que estar totalmente alinhado com Deus. Ele tem muito com você. Tira tudo e sirva-o de todo o coração. Se ele não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Conheça o nosso devocional Muito Boa Noite para você, de Cléo Ribeiro Rossafa. Um livro para deixar suas noites ainda melhores. Escolha fazer as decisões certas em Deus. Adquira pelo telefone 0 operadora 11 3296 9449.